Olá, muito bom dia. O Supremo Tribunal Federal proibiu o financiamento empresarial de campanhas em 2015. Desde então, a única doação permitida é a de pessoas físicas. Para valer nas eleições do ano que vem, uma nova regra precisa ser votada até o dia 7 de outubro. O Senado negocia um projeto que cria um fundo para bancar as campanhas eleitorais. O dinheiro viria da propaganda partidária e das emendas parlamentares de bancada nos anos de eleição. Nós estaremos formando um fundo que vai alcançar 3 bilhões de reais. Como? 500 milhões decorrentes, mais ou menos, da compensação fiscal que tem origem na propaganda partidária estritamente, e 2,5 bilhões, que é uma estimativa do que é que representariam 50% das emendas de bancada, de acordo com projeções da execução desse ano. O uso das emendas de bancada para pagar as campanhas não é consensual. Os senadores que são contra dizem que haverá corte de investimentos nos estados. Em um momento de crise dramática para o país, retirar dinheiro de investimento e destiná-los a políticos em campanha eleitoral é um assinte. No meu estado, Amapá, a emenda de bancada está sendo destinada a construir um hospital universitário. Nós vamos abrir mão de um hospital universitário para destinar este recurso à campanha de político. Se for aprovado, o fundo deve ficar sob supervisão do TSE e funcionar da seguinte forma. Logo no início, 10% já fica separado para o segundo turno. No primeiro turno, o fatiamento prevê 2% divididos igualmente entre os partidos, 49% fatiados entre os partidos de acordo com a proporção de votos da última eleição para a Câmara dos Deputados, 34% divididos de acordo com o número de deputados federais de cada partido, consideradas as legendas dos titulares, 15% divididos na mesma proporção das legendas dos senadores. Essas contas têm de ser aprovadas até o final de junho do ano eleitoral. Caso contrário, a divisão é feita de acordo com as vagas em disputa. Outro projeto que deve ser votado nesta semana é a medida provisória que destina 30% do fundo penitenciário, conhecido como FUNPEN, para construção, reforma e aprimoramento de estabelecimentos penais. Esse dinheiro também pode ser usado para a reinserção de presos. Só neste ano, a previsão orçamentária para o FUNPEN é de quase 700 milhões de reais. O texto tem que ser votado até o dia 3 de outubro. Outras propostas de mudanças no sistema político também devem ser discutidas no plenário do Senado esta semana. Além do fundo eleitoral, os senadores podem analisar a proposta de reforma política, que prevê o fim das coligações proporcionais a partir de 2020 e uma cláusula de desempenho para os partidos terem acesso a fundo partidário e tempo de rádio e TV. O texto está na Câmara e os deputados podem concluir a votação nesta terça-feira, apreciando os destaques. Fazer a reforma, mesmo que não fosse uma reforma completa ainda, pudesse complementar ela nos próximos anos, mas para essa eleição do ano que vem, fazer essa reforma com a cláusula de barreira, podendo diminuir a quantidade de partidos. Acho que o Brasil tem falado muito sobre isso aí na tribuna do Senado. Não há democracia que resista o país aí com 40, 50, futuramente 60 até 80 partidos. Isso não existe, até porque não tem espaço para tantas ideologias. Se tivesse aí uma meia dúzia de partidos, ou um pouco mais, um pouco menos. Eu vou lhe dizer, não haverá brasileiro, presidente da República, eleito em 2018, que possa governar o Brasil com o sistema político que está implantado aí, com 30, 40 partidos no Brasil, maioria com assento na Câmara Federal e também aqui no Senado Federal, e tem que se conversar com cada líder e não resolve. Mas o tempo é curto. A reforma política tem que ser aprovada antes de 7 de outubro para valer na eleição do ano que vem. Muitos opinam que vai sobrar para o Tribunal Superior Eleitoral. Se o Congresso não fizer, o TSE o fará. Então é melhor que façamos aqui o nosso trabalho, pois essas reformas têm que ser votadas no Congresso Nacional. Tem que ter 2 votações com quórum qualificado na Câmara e 2 no Senado. Acho pouco provável.
Ou seja, nós nos omitimos de novo, temos que assumir a culpa e acho que o que vai restar é o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, fazer com limitações regras para as eleições do ano que vem. Pelo menos deveríamos estabelecer redução dos custos das campanhas e regras básicas para que tivéssemos uma eleição onde ajudasse a mudar o Brasil como querem os brasileiros. A possível privatização da Eletrobras é o tema de uma audiência conjunta da Comissão de Assuntos Econômicos e da Comissão de Infraestrutura nesta terça-feira. A Eletrobras é responsável por 37% da capacidade de geração de energia elétrica do país e opera 164 usinas hidrelétricas, térmicas e nucleares. E a repórter Dinalva Ferreira tem mais informações sobre a reunião conjunta que acontece às 8h30 da manhã. Bom dia, Dinalva. Olá, Tiago, bom dia a todos. Como a gente vê aí, a Eletrobras é uma gigante do setor de energia elétrica. São mais de 200 usinas geradoras de energia, 6 distribuidoras, além de mais de 60 mil quilômetros de linhas de transmissão. Com essa proposta de privatização do governo, a União pode deixar de ter a maior parte das ações dessas empresas. O Brasil perde ou ganha com isso? Esse deve ser o foco do debate que acontece daqui a pouco com o ministro das Minas e Energia, Fernando Bezerra Filho. Na semana passada, a Comissão de Desenvolvimento Regional já debateu esse tema com especialistas. Esse debate ele foi pedido pela senadora Vanessa Graziotin e teve o apoio de muitos outros senadores. O debate está previsto para começar daqui a pouquinho, às 8h30 da manhã. Com você, Tiago. Obrigado, Dinalva, pelas suas informações. E vamos agora apresentar a programação nas outras comissões do Senado para esta manhã. Audiência pública às 11 horas na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. O tema vai ser a pesquisa agropecuária, com foco nas inovações e na extensão rural. A Comissão de Meio Ambiente tem, às 11h30, reunião para votar matérias. Entre elas está um projeto para incentivar o uso integrado e sustentável dos recursos hídricos na aquicultura e na agricultura. No mesmo horário, na Comissão de Educação, vai ser sabatinado Alex Braga Muniz, indicado para o cargo de diretor da Agência Nacional do Cinema, a Ancine. A grande taxa de evasão no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, foi debatida na Comissão de Educação nesta segunda-feira. O Pronatec tem como objetivo democratizar a oferta de cursos técnicos de nível médio e de formação continuada para os trabalhadores. A realização de um exame de aptidão no início do curso foi uma das medidas sugeridas para diminuir a evasão. O representante do IPEA, Lucas Ferreira, disse que o objetivo do teste seria decidir qual é o curso mais adequado para cada pessoa e então evitar as desistências. Na mesma reunião, os debatedores também pediram cursos mais alinhados com as demandas da sociedade, do mercado de trabalho e do setor produtivo. Infelizmente, entra quem quer nos cursos e alguns cursos mais exigentes, as pessoas entram e saem porque não conseguem acompanhar. Então, uma correta nivelamento inicial, apenas para saber se a pessoa consegue acompanhar aquele curso ou não, já reduziria bastante essa evasão que a gente tem visto. O segundo é o curso certo, ou seja, curso que esteja alinhado com o mercado, não cursos desatualizados, como a gente vê muitas vezes sendo ofertados. Terceiro, o local certo, ou seja, precisa ser dado cursos onde tem empresas que vão absorver aquela mão de obra. O decreto que extinguia a Reserva Nacional de Cobre e Associados, a RENCA, foi revogado pela Presidência da República. A decisão está no Diário Oficial desta terça-feira. O decreto, publicado em agosto, gerou protestos de ambientalistas, organizações sociais e até de parlamentares. Na semana passada, um pedido de CPI mista foi protocolado para tentar anular os efeitos da medida. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.